Segunda viagem missionária, quando o apóstolo Paulo foi ali fundar uma igreja. O apóstolo Paulo fundou aquela igreja lá em Corinto, porque a posição geográfica daquela igreja era uma posição onde tinha dois portos ali, onde bastantes pessoas viajavam para aquela cidade, porque era uma cidade que tinha um grande comércio lá. E naquela cidade o apóstolo Paulo viu uma oportunidade de pregar a palavra de Deus naquela cidade, e o mundo todo poderia ouvir o evangelho através daquelas pessoas que iam visitar aquela cidade, pois era uma cidade muito movimentada. E nós vimos também que aquela cidade de Corinto era uma cidade próspera, era uma cidade rica, o comércio era em alta lá, mas também era uma cidade muito imoral. As pessoas de Corinto eram muito imoral, eles usavam a palavra corintiar como algo para eles fazerem imoralidades, Era uma cidade onde havia 10.000 sacerdotisas de uma falsa deusa chamada Afrodite, do qual essa sacerdotisa, elas realizavam cultos com atos sexuais dentro daqueles cultos. Havia ali uma tremenda prostituição, e eram mais ou menos 10.000 sacerdotisas. E quando essa sacerdotisa era de tarde, ela descia da cidade e ia para os portos lá se prostituir com os marinheiros que ficavam naquela cidade, E as pessoas, os turistas que iam ali fazer comércio na cidade de Corinto. Nós vimos também que na cidade de Corinto havia um templo para o deus Apolo. O deus Apolo era um deus conhecido como o deus da beleza física masculina. E aquele deus Apolo, muitos jovens estavam virando homossexuais por adorar a esse deus chamado Apolo, falso deus. Então era uma prática, amados, era uma cidade que tinha as práticas totalmente imorais. Havia muita prostituição, muitos homossexuais. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, capítulo 1, Paulo escreveu essa carta quando ele estava em Corinto. Capítulo 1, Paulo está falando da imoralidade, falando do pecado da idolatria, do homossexualismo e vários outros pecados que tinha lá. Então Paulo estava olhando o que acontecia em Corinto e ele escreveu a primeira carta aos Romanos. Era um local, mas também bastante imoral, e era um lugar também que tinha adoração a muitos falsos deuses, como nós vimos na semana passada. E Paulo decidiu ir para aquela cidade pregar o evangelho ali. Era uma cidade muito carente da pregação do evangelho, Havia muitos filósofos ali, homens intelectuais, que eles iam às praças da cidade e falar das suas filosofias, suas visões de mundo. E Paulo viu uma grande oportunidade de fundar uma igreja ali, e como foi fundada. Mas nós também vimos, amados, que a igreja foi fundada. Paulo passou 1 ano e meio naquela igreja, ensinando, pregando a palavra de Deus. Mas Paulo depois ele teve que ir para Éfeso. E quando Paulo foi para Éfeso, ele recebeu uma carta da família de uma irmã chamada Chloe, lá de Corinto. E essa irmã estava relatando os problemas que estavam acontecendo dentro daquela igreja. A igreja de Corinto, amados, estava havendo muitos problemas, como nós vemos. Um dos principais problemas era a divisão dentro da igreja, Havia pessoas que não se davam bem com outros irmãos, havia grupos, havia culto à personalidade de líderes da igreja. Um dizia: eu sou do apóstolo Paulo, outros diziam: eu sou de Pedro, outros diziam: eu sou de Apolo, e a igreja estava dividida. Mas havia muitos outros problemas naquela igreja. Havia imoralidade também dentro da igreja, do qual tinha um rapaz que estava tendo relação sexual com a sua madrasta, e Paulo ficou indignado quando soube isto, E outros pecados com os dons espirituais. As pessoas tinham grupos de pessoas ali que estavam usando os dons espirituais, não para edificação do corpo, mas para se exibirem, E o apóstolo Paulo tinha muitos problemas naquela igreja, do qual o apóstolo Paulo escreveu essa primeira carta ao Corinto para tratar sobre esse problema. E nós vimos no capítulo 1 que o apóstolo Paulo escreveu falando daquela igreja, que ela foi chamada para ser uma igreja santa, foi chamada à santificação,
foi uma igreja chamada à unidade, à comunhão, por não haver comunhão, e também foi uma igreja chamada para pregar o verdadeiro evangelho da cruz de Cristo. E hoje, amados, nós vamos ver o capítulo 2. Eu gostaria que você abrisse o capítulo 2. Nós vamos ver do verso 1 ao 16, o capítulo inteiro, né? Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagens persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedorias entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desses séculos, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor, quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar, queridos. Eu peço que você peça a Deus para que Deus possa, o Espírito Santo de Deus possa estar abrindo o seu entendimento da palavra de Deus, para que você possa compreender o que vai ser falado, pregado, ensinado aqui. Porque a palavra de Deus, amados, ela é espiritual, ela só pode ser entendida se ela for discernida espiritualmente. Amém? Senhor maravilhoso Deus, Pai querido e amado, mais um dia abençoado na Tua presença, Senhor. Pai, neste momento, Senhor, o que nós queremos te pedir aqui, o que eu te peço, Senhor, que Tu possa iluminar a mente de cada irmão, de cada irmã, de cada visitante que aqui se encontra, para que haja compreensão da Tua santa palavra, Senhor, porque nós sabemos que é o Teu Santo Espírito que ilumina a nossa mente, para que a gente possa compreender as coisas que está escrito na Tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na igreja de Corinto, a integridade do Evangelho estava sendo ameaçada. O Evangelho de Cristo, alguns estavam misturando o Evangelho com filosofias, com sabedorias de homens. Os coríntios queriam o Evangelho misturado com a sabedoria humana, e queriam o Evangelho e mais alguma coisa. O Evangelho não estava sendo algo suficiente para aquele povo. Então, amados, nós estamos vendo também hoje em dia a mesma tendência,
Em muitas igrejas nós temos visto, né, igrejas contemporâneas hoje em dia, a tendência de que o Evangelho precisa de algo mais, precisa se acrescentar alguma coisa a mais, e a tendência de rejeitar a simplicidade do Evangelho e a pureza do Evangelho, a pureza da palavra de Deus, ela é suficiente para a nossa vida. Então, mas desde o século XIX, houve uma grande tendência de misturar o Evangelho com as filosofias, com o saber humano e com a descoberta da ciência. E isto, amado, terminou, amados irmãos, no liberalismo teológico, que o liberalismo teológico tem destruído muitas igrejas, tem destruído muitas fés de muitos cristãos, pois a teologia do liberalismo teológico, ele nega a encarnação de Cristo, nega a redenção, né, de Cristo, nega os milagres de Cristo, nega a Trindade, eles negam a autoridade das Escrituras, eles dizem que as Escrituras não é inerrante, que as Escrituras, que a Bíblia Sagrada contém erros, nega a existência do inferno. Então o liberalismo teológico, onde ele passa, né, ele esvazia muitas igrejas e destrói a fé de muitas pessoas que se dizem cristãos, que não estão firmados nos fundamentos da fé fundamental da palavra de Deus. Então, amados, após a reforma protestante, né, durante o século XVI e XVIII, a igreja, amados, protestante foi largamente influenciada por ideias do iluminismo, né? Essa ideia do iluminismo é o racionalismo, onde eles colocaram que a razão humana começa a triunfar sobre a fé e começa a autocrítica através do iluminismo e do racionalismo, onde começaram a criticar, né, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, de onde veio chamada hoje de crítica textual, né, onde alguns mestres da teologia liberal, né, eles começaram a criticar a autoridade das Escrituras, dizer que a Escritura ela não é totalmente inspirada por Deus, que ela não é a palavra de Deus, ela contém algumas coisas da palavra de Deus. E meus irmãos, tudo isto aí, né, que essa teologia ela tem desviado muitas pessoas da fé verdadeira da Escritura. O intuito, amado, é de estabelecer, é de ridicularizar, de rebaixar a Bíblia Sagrada, de ridicularizar a fé cristã, colocar incredulidade no coração das pessoas. Meus irmãos, nós sabemos muito bem de onde é que vem isso. Você lembra no começo do Jardim do Éden, quando Deus disse para o homem não comer de um fruto da árvore lá que tinha do conhecimento do bem e do mal, que se ele comesse daquele fruto, certamente ele iria morrer. E aí o diabo vai, tenta a mulher, e a mulher disse, Deus disse para que nós não comamos desse fruto. E o que foi que o diabo quis fazer? Colocar dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Desde o início, amado, Satanás quer colocar dúvida no coração das pessoas sobre a palavra de Deus, e nós temos que ter muito cuidado com isso, com essas dúvidas que o diabo tem lançado. E no século XX, amados, né, houve a mistura do Evangelho com a ideologia política. O Evangelho não era mais suficiente e colocaram ideologias políticas, sobretudo na América Latina, e desencarnando aí na chamada teologia da libertação. E não é a teologia liberal, é a teologia da libertação, que é uma teologia do movimento social, eclesiástico da Igreja Católica, que surgiu pela Igreja Católica na década de 1960. E a sua abordagem teológica enfatiza a libertação dos oprimidos e as lutas por direitos da população pobre e oprimida. Então essa teologia, mas ela
prega que a libertação ela é conquistada pela via política, né? E não pela redenção de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a libertação do povo se dá pela luta política, né? E não por Jesus Cristo. O pecado para a teologia da libertação se resume quase só no pecado social. A conversão nada mais é do que justiça social. Então, mas a luta contra a pobreza e a desigualdade e toda forma de opressão. Então é isto que essa teologia prega, liberdade dessas coisas. E nós sabemos, amados, que esta não é a verdadeira mensagem do Evangelho. O Evangelho de Cristo fala sobre perdão de pecado. O Evangelho de Cristo fala sobre Cristo crucificado para salvar os perdidos. As pessoas quando nascem na maldição do pecado. Adão transmitiu o pecado a todos nós. Todo ser humano é pecador. A Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E todos carecem de Deus. E só há um jeito das pessoas voltarem para Deus. É através de Jesus Cristo. É através da cruz de Cristo. É através do sangue de Cristo derramado naquela cruz que nos purifica de todos os pecados. O Senhor Jesus vem nos libertar, amados, da consequência do pecado e da condenação eterna. Então, amados, em Corinto, o Evangelho também estava sendo misturado com as filosofias de homens. E Paulo combateu este falso Evangelho. Infelizmente, amados, hoje também as pessoas não estão se satisfazendo apenas com o Evangelho de Cristo, né? Então elas querem algo mais, elas querem muitas vezes experiências. Hoje nós vemos, amados, as pessoas querem experiências arrebatadoras, experiências sobrenaturais. E isso desembarcou no surgimento de algumas seitas, conhecidas como neopentecostais, que se apartaram da doutrina bíblica para buscar experiencialismo. E, amados, a palavra de Deus ela é suficiente, a Bíblia Sagrada é suficiente para cada um de nós. Em Corinto, o Evangelho estava sendo misturado com a prática do pragmatismo. O que é isso, pastor? Hoje nós temos também visto uma mistura do Evangelho com o pragmatismo, onde está florescendo, né, um cristianismo de mercado, que é o Evangelho está se transformando num produto de lucro. E muitas igrejas estão agindo como empresas que fazem de tudo para agradar o povo, a freguesia da fé. Nós vemos muito isso. As igrejas estão oferecendo o que o povo quer. A verdade não é mais importante, mas sim aquilo que funciona, aquilo que atrai o povo, o que o povo gosta, o que o povo paga. É isso que muitas igrejas estão oferecendo. E o que é que muitas igrejas têm oferecido aí, amados, com esse pragmatismo? O povo quer o quê? O povo quer milagre? Vamos falar de milagre. O povo quer riquezas? Vamos pregar sobre riquezas. Vamos pregar sobre prosperidade. O povo quer entretenimento, quer uma igreja cheia de coisas que enterne? Então vamos colocar coisas dentro da igreja que vai entreter o povo. Então, amado, nós estamos vendo uma igreja que os púlpitos estão oferecendo o Evangelho ao gosto da freguesia. A mensagem de autoajuda, triunfalismo, mensagem para levar o ego do homem, mensagem onde o homem é o centro de tudo e não Deus. Meus irmãos, muitos púlpitos estão oferecendo o Evangelho a gosto da freguesia, como se o Evangelho fosse um produto que se coloca numa prateleira de um mercado. E por isso muitas pessoas até dizem, existem igrejas para todo tipo de gosto. E aí cada um, com a sua corrupção do seu coração, com os desejos do seu coração, vai procurar aquelas igrejas que vai falar o que agrada os corações delas, mas que muitas vezes que não é uma igreja que prega a fidelidade da palavra de Deus.
Então, amados, Paulo, para corrigir esses problemas na igreja de Corinto, nesse capítulo inteiro, ele fala sobre os fundamentos básicos da mensagem do Evangelho. Qual é, pastor, o primeiro fundamento básico da mensagem do Evangelho? O Evangelho está centrado na morte de Cristo na cruz. A mensagem central do Evangelho é Cristo crucificado. Veja aí o capítulo 2, veja do versos 1 ao 5. Eu gostaria que você acompanhasse, para que você possa ver que o que eu estou pregando aqui está dentro da palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, em temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra, a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, ensine o poder de Deus. O poder de Deus aqui, amados, é a cruz de Cristo. O Cristo crucificado. O verso 1, o apóstolo Paulo, no verso 12, o apóstolo Paulo diz: eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber de vós senão Cristo e este crucificado. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que ele decidiu nada saber entre eles, que o interesse dele em Corinto foi pregar sobre Cristo, e Cristo crucificado. A cruz de Cristo aponta para quê? Para a justiça e para o amor de Deus. O Evangelho centraliza-se na morte de Cristo. Na capital da filosofia, que era Corinto, Paulo decide pregar a mensagem da cruz. Paulo decide não ser mais um filósofo, onde vai lá levar mensagens de autoajuda, mensagem que vai mexer muitas vezes com o ego das pessoas, ou então com mensagens humanas. Mas ele resolveu levar o Evangelho, amados. Embora Paulo tinha exposto todo o conceito de Deus, ensinado aos coríntios, a palavra de Deus, como nós vemos em Atos 18:11, que diz que ele ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O foco de Paulo, da sua pregação e o ensino, era Jesus Cristo, que pagou a sentença pelo pecado na cruz. Então, amados, até que alguém entenda e creia no Evangelho, não há nada mais a que dizer que não seja a mensagem da cruz. Pastor, a mensagem da cruz ainda precisa ser pregada em muitas igrejas. Precisa, meus irmãos. Tem muitas pessoas dentro das igrejas que elas não sabem nem de que elas foram salvas. Eu já fui evangelizar muitas pessoas, já bati em casas de crentes e falei sobre a salvação, e teve crente que não soube, com 15 anos de igreja, 10 anos de igreja, que não soube explicar que salvação é essa que eles receberam em Cristo Jesus. Há uma grande necessidade, amados. Infelizmente, nós estamos precisando evangelizar o próprio povo que estão dentro de muitas igrejas, porque a mensagem da cruz não tem sido pregada nessas igrejas. E a mensagem da cruz era tão dominante na igreja primitiva, pelos crentes da igreja primitiva, foi a primeira igreja que aqueles crentes eram acusados de adorar um homem morto. Então, amados, o conteúdo da mensagem de Paulo era Jesus Cristo e este crucificado. Então, a mensagem de Paulo se referia à pessoa de Jesus e à sua obra. A pessoa e a obra do Senhor Jesus é a substância das boas novas cristãs. Tem que se pregar, amados, sobre salvação, sobre a cruz de Cristo. Tem muitas pessoas dentro das igrejas
que ainda estão perdidas, porque tem sido pregado um evangelho falso. Não se tem sido pregado sobre salvação, sobre arrependimento, sobre conversão, sobre novo nascimento. Tem crentes que você pergunta a eles sobre o que é o novo nascimento, eles não sabem. Com tantos anos dentro das igrejas. Então, amados, a morte de Cristo é uma doutrina essencial para o cristianismo. A morte substitutiva de Cristo na cruz. Ela é o ponto central do Evangelho. Cristo morreu naquela cruz para nos perdoar os nossos pecados. Cristo morreu naquela cruz para te salvar, para te redimir de todos os teus pecados, para te salvar, amados, da condenação eterna. Porque muitas igrejas já não têm mais falado de céu e inferno. Existe o inferno. E o inferno é um lugar de todos aqueles que morrem sem Jesus. O inferno é um lugar terrível para todas aquelas pessoas que vão partir desta vida para outra vida, sem ter aceitado a Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo, como o Senhor e seu Salvador da sua vida. A morte de Cristo é uma doutrina essencial. A morte substitutiva de Cristo. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo morreu para te salvar, para me salvar. Ele morreu a nossa morte naquela cruz. Todas as vezes que a igreja perde de vista a centralidade da morte de Cristo, ela perde a essência do próprio Evangelho, amados. Porque a mensagem da cruz, que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos, era o conteúdo da pregação de Paulo. E Paulo se gloriava daquilo que os judeus e gregos se envergonhavam. Paulo escandalizava a cidade de Corinto ao dizer que é no Cristo crucificado que se encarna a verdadeira sabedoria de Deus. Para Paulo, o Evangelho é absolutamente cristocêntrico. Nós temos que pregar sobre Cristo, não sobre nós mesmos. Muitas vezes as pessoas estão falando mais delas, pregando mais sobre elas do que sobre Jesus. Como em nossos dias, amados, nós estamos precisando ouvir isto hoje. A maioria de programas de televisão, nos rádios, né, onde circula nas mídias evangélicas, se está perdendo a centralidade da cruz de Cristo. Se está perdendo a mensagem da salvação. Está se centralizando no homem. O Evangelho, porém, não é antropocêntrico, não é o homem no centro. O Evangelho é Cristo no centro. Cristo é que tem que ser a mensagem do Evangelho. E se essa mensagem não está satisfazendo a igreja, alguma coisa está errada com esses crentes. Tem alguma coisa errada com esses crentes. Se a palavra de Deus não está sendo suficiente para muitos cristãos aí, eles têm que olhar, refletir se verdadeiramente eles são templos do Espírito Santo. Vocês foram regenerados. Se realmente, amados, eles creram de verdade em Cristo. Nós observamos hoje em dia que a mensagem da cruz já não tem sido o centro de muitas igrejas, porque para muitas igrejas a mensagem da cruz de Cristo crucificado tem sido algo ultrapassado. As pessoas não querem ouvir. Verso 1 e 2, como eu já disse aqui, o apóstolo Paulo diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O verso 4 diz: a minha palavra e a minha pregação
não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Meus irmãos, nesse versículo Paulo relembra aos coríntios que a sua dedicação foi inclusivamente ao Evangelho. Paulo está mostrando a eles, que ele não foi em Corinto criar um fã-clube ali. As pessoas estão ali, idolatrando ele, seguindo ele. Ele não foi a Corinto como um filósofo para atrair discípulos para ele próprio, Ele foi para apresentar, não foi ali para apresentar mais uma ideia. Ele foi a Corinto para glorificar a Deus, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós estamos pregando o Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos glorificando a Deus. O que é que Paulo quis dizer mais ou menos? Paulo quis dizer, olha, eu não quero tratar de outra matéria, de outro assunto, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Não há outra mensagem, nem outro evangelho. Política, filosofia, dinheiro, nada pode ocupar na vida e na pregação de Paulo o lugar da cruz de Cristo. A pregação do evangelho é a maior necessidade da igreja, a maior necessidade do mundo. Precisamos de pregadores que tenham paixão pelo evangelho, amados. Pessoas estão perecendo, pessoas estão partindo dessa vida sem Cristo, e muitas vezes elas, por não conhecer a verdade do evangelho, muitas dessas pessoas estão achando que quando elas partirem, morrerem, elas vão deixar de existir, onde a Bíblia e o próprio Jesus disse que isto é uma grande mentira, porque depois da morte, amado, segue-se um juízo. Depois da morte só tem dois lugares para as pessoas viverem a eternidade: céu ou inferno. Em muitos lugares não se tem mais nem se pregado sobre isso. Infelizmente hoje em alguns lugares a pregação do Evangelho tornou-se fonte de lucro. Venha para aqui, venha para a igreja, você precisa prosperar. Você está passando por problema financeiro, venha para a igreja. Deus vai te abençoar, Deus vai fazer você prosperar. Irmãos, essa não é a mensagem do Evangelho, isso é um Evangelho falso. Cristo não prometeu ninguém ir até Ele para Ele dar riqueza a ninguém. O apóstolo Paulo disse que fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo salvar pecadores dos seus pecados, do qual o apóstolo Paulo diz: eu sou o principal. Cristo veio salvar vidas. Mas muitas vezes, amados, pregadores pregam não para glorificar a Cristo, nem mesmo para a salvação dos perdidos, nem para a edificação dos salvos, mas pregar para usufruir de lucros, fins financeiros. São indivíduos que fazem do Evangelho um produto, e do púlpito, que é o lugar onde pregamos, um balcão, da igreja uma empresa, e dos crentes consumidores. E muitos pregadores engrandecem a si mesmo, aos seus dons, e nenhuma mensagem, amados, pode ocupar o lugar de Cristo e da mensagem da cruz. Muitos pregadores engrandecem a si mesmo, seus dons, de tal forma que não podem ver, as pessoas não veem Cristo. Estamos ali como se tivesse, se exibindo com suas palavras bonitas, suas oratórias, filosofias humanas, fábulas, histórias inventadas. E muitas pessoas gostam disso. Muitas pessoas não gostam de ouvir o Evangelho. Gálatas 6,14, Paulo diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, e a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo,
pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo disse: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não queria a glória para si mesmo. Verso 1, como nós já vimos aqui, eu, irmão, quando fitei convosco anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então Paulo diz que ao chegar em Corinto, ele não anunciou o testemunho de Deus com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana. Ou seja, ele não se tornou um filósofo, um orador, mas chegou a Corinto como uma testemunha de Cristo. Então Paulo procurou glorificar a Deus e não a si mesmo. Paulo não procurou usar palavras eloquentes, ele não estava nem um pouco interessado, em se mostrar como um orador ou um filósofo. Amados, é possível que os pregadores cometam este erro, dá mais ênfase à forma do que ao conteúdo da mensagem. É quando a forma passa a ser mais importante do que o conteúdo, e muitos caem no erro dos filósofos que iam às praças disputar lá em Corinto, para ver quem falava palavras mais sábias de homem, quem falava mais bonito, disputas de oratória, quem falava melhor. E Paulo disse que ele não foi fazer isso em Corinto. Verso 4, o apóstolo Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não constituíram na linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A pregação de Paulo no Evangelho veio, em demonstração do Espírito Santo e de poder, porque sua pregação, amados, não era uma peça oratória, mas era pura demonstração do Espírito de Deus e de poder. Paulo não estava preocupado em falar bonito das pessoas, mas em mostrar resultados através do Evangelho. A pregação que Paulo pregou mudou vidas, vidas foram transformadas. Pessoas que viviam na prostituição, pessoas que viviam na bebedeira, pessoas que viviam no pecado, se converteram a Cristo, tiveram vidas transformadas através do poder da mensagem do Evangelho. E para Paulo isto é que interessava, porque não adianta palavras bonitas, não adianta palavras que vai mexer com as emoções das pessoas e as pessoas saírem para fora e continuar do mesmo jeito, não tem mudança nenhuma de vida. Então o Espírito Santo de Deus usou a mensagem do Evangelho que o apóstolo Paulo pregava para convencer as pessoas do pecado e convertê-las a Deus. Meus irmãos, um dos fundamentos maiores do Evangelho que a gente pregue é para que pessoas se convertam a Cristo. Pessoas que estão perdidas se voltem para Deus, se volte em arrependimento de pecado, se volte com lágrimas nos olhos, não porque está passando por problema, não porque está passando por necessidade, mas porque estão vivendo uma vida miserável no pecado. É isso que Deus quer, amados. Quem transforma o coração do homem não é a beleza da retórica humana, não é falar bonito, amados, mas é o poder do Espírito de Deus. O pregador deve usar a sua retórica para apresentar a Cristo e não para exaltar a si mesmo. Meus irmãos, tem determinados lugares aí, meu irmão, que as pessoas gostam de se exibir. Está pregando, fala palavras que as pessoas nem compreendem, palavras difíceis, para se exibir, falando coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, muitas vezes falando coisas que estão engrandecendo essas pessoas mesmas e não a Cristo. Então Paulo não queria esse tipo de coisa. Hoje nós vemos em muitos pregadores preocupados em falar bonito, palavras difíceis,
se exibir. Paulo não se preocupava com isto. Para Paulo, o que valia era o conteúdo da mensagem. O conteúdo da mensagem era a cruz de Cristo. Verso 5: para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo deixa claro o seu propósito de pregar o Evangelho. Paulo sabia do grande perigo de seus ouvintes se interessarem por ele. E Paulo não queria que a fé dos coríntios, dos crentes de Corinto, se apoiasse em sabedoria de homens, sabedorias humanas, e sim no poder de Deus, amados. Nós temos que pregar o Evangelho com simplicidade, mostrando o seu conteúdo, para que as pessoas não dêem mais importância ao pregador do que à mensagem. Você tem que ouvir o que o pregador está pregando. Não se atenha à aparência do pregador. Não se atenha às palavras bonitas que o pregador está falando, mas se atenha se o que ele está pregando está na Bíblia, se é a palavra de Deus. É isso que a igreja está precisando hoje em dia, amado, para não comer, não se alimentar com comida podre, que tem sido oferecida, infelizmente, em muitos lugares. Temos que pregar a simplicidade, mostrando o conteúdo do Evangelho. Esse era o problema que estava dividindo a igreja de Corinto, porque eles estavam dando mais importância aos pregadores do que à mensagem. E Paulo precisava ensinar a esta igreja que o vaso, o mensageiro, é de barro. O pregador é um vaso de barro. O importante não é o vaso de barro, o importante é o poder, é o conteúdo que está dentro do barro. Por isso, 2 Coríntios 4:7, Paulo diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder não seja de Deus e não de nós. Paulo chega a perguntar àquela igreja de Corinto: olha, vocês estão dividindo a igreja aí, um dizendo que são discípulos meus, eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, um grande orador, um grande eloquente, outros dizem não, sou de Pedro. Aí tem outro grupo que diz eu sou de Cristo. Aí Paulo faz uma pergunta a eles. Paulo diz: olha, quem é Paulo? Quem é Paulo? No grego essa palavra quem é Paulo significa o que é Paulo. O que é Paulo? O que é Apolo? É alguma coisa? Vocês foram batizados em meu nome? Por acaso fui eu que morri crucificado para salvar vocês? Lógico que a pergunta era não. Então, amados, Paulo diz que ele e Apolo eram apenas servos de Deus, apenas servos por meio de quem eles creram no Evangelho. Eles deviam confiar em Cristo, se exaltam na cruz de Cristo, que ouvisse a mensagem do Evangelho. Então o propósito da pregação, amados, não é enaltecer o pregador, mas sim o Senhor Jesus Cristo, que o pregador anuncia. Infelizmente, amados, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos do qual o apóstolo Paulo falou lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 12 em diante. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende e exorta, com toda paciência e doutrina, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, como se sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a ouvir a verdade, se entregando a fábulas. Paulo diz: olha, vai chegar um tempo, e esse tempo era desde o tempo que Paulo estava escrevendo a Timóteo, que o povo mesmo dentro da igreja não suportarão a sã doutrina. A mensagem do Evangelho, a doutrina da palavra de Deus vai se tornar algo tão insuportável que Paulo diz que
Quantos que estão dentro da igreja vão sentir como coceiras no ouvido? Algo que vai incomodar demais, e vão sair para ir atrás de falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, que vão pregar o que eles querem ouvir, que vão falar aquilo que estão dentro do coração deles, o que eles desejam com suas mentes carnais, o que vai agradar a eles. E Paulo, amados, nunca foi a favor disso. Paulo chega a perguntar à igreja de Corinto o que é Paulo, o que é Apolo, ou quem é Paulo, quem é Apolo. O propósito da pregação, mas não é enaltecer o pregador, mas o Senhor Jesus, através da mensagem do Evangelho. Jesus é o centro, não é o homem. O centro é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as vezes que a igreja comete o pecado do culto à personalidade, dando mais ênfase ao pregador do que à pregação, ela está conspirando contra Jesus. Esvazia o Evangelho e torna-se um obstáculo para pecadores vir a Cristo. Nós temos que pregar, amados, a palavra de Deus com sinceridade. O segundo fundamento do Evangelho, o apóstolo Paulo mostra, nesse capítulo 2 de 1 Coríntios, é que o Evangelho foi concebido na eternidade e faz parte do plano eterno de Deus. Veja o verso 6 ao 9, diz assim: entretanto, expomos sabedoria dos experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que é que Paulo está querendo dizer aqui, amados? Paulo está falando da sabedoria de Deus, e ele fala aqui sobre mistério. A palavra no Novo Testamento sobre mistério, amados, não tem nada a ver com que muitos crentes hoje em dia chegam profetizando para as pessoas e dizem: olha, isso é um mistério, Deus está dando um mistério para você. Não tem nada a ver com isso. A palavra mistério aqui, amados, está relacionado a algo que antes estava oculto, mas que Deus revelou no Novo Testamento. O mistério é uma verdade que outra hora estava oculta, mas agora revelada aos cristãos. Revelada por quem, pastor? Pelos apóstolos, os escritores da Bíblia, apóstolos e profetas da igreja primitiva, do qual eles inspirados por Deus escreveram as escrituras. Então, amados, o mistério do Evangelho abrange a verdade maravilhosa de que, amados, que Jesus Cristo veio salvar tanto judeus como gentios. O que é gentios, pastor? Pessoas de outras nações. Tanto judeu como gentios, amados, faz parte do plano de Deus. Então, o mistério no Novo Testamento não se refere a algo difícil de explicar, mas uma verdade que antes estava oculta, mas foi revelada aos cristãos pelos apóstolos e profetas da igreja primitiva. A verdade estabelecida por Deus antes dos tempos, revelada na sabedoria do Evangelho no Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 7 diz: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério de outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória, né? Louvado seja o nome do Senhor. Foi revelado, amados, essa sabedoria. Que sabedoria é essa, pastor? É Cristo crucificado. Cristo crucificado é a sabedoria de Deus.
que é loucura para os que se perdem, mas para nós somos salvos é o poder de Deus, como o apóstolo Paulo fala. E a origem da verdadeira sabedoria é Jesus Cristo e Ele crucificado. A sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria, não é a filosofia humana, não é os sábios deste mundo, mas é o Evangelho que fala de Cristo crucificado. Verso 7, Paulo diz: mas falando a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Paulo orienta que essa sabedoria não começou na história, não foi a história humana, mas foi na eternidade, outrora escondida, mas agora plenamente aberta, que fala da nossa salvação, que ela foi planejada por Deus na eternidade. Antes que tudo existisse, Deus já tinha planejado tudo. Antes de você nascer, Deus já tinha planejado tudo. Tudo, amados. 1 Pedro 1,18 ao 20 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso culto procedimento, que vossos pais vos legaram. Aí o apóstolo Pedro diz: mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, que diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, nem existia mundo, amados. Deus já tinha planejado todo esse glorioso plano da salvação, na sua sabedoria. O Evangelho não foi uma ideia de Deus tardia, que depois que o mundo pecou, aí Deus... Não, amados, foi algo planejado muito antes de existir Adão e Eva, existir paraíso, existir qualquer outra coisa. Nem o Evangelho foi, nem é um plano de última hora, mas foi algo planejado na mente de Deus desde a eternidade, desde que nós fôssemos criados. Deus já tinha planejado esse maravilhoso plano. E aí João Calvino, e muitas pessoas odeiam João Calvino, diz que nós só conhecemos a Deus porque Deus se revelou a nós. Se Deus não tivesse revelado ao homem, jamais o homem ia conhecer Deus. Então o conhecimento de Deus não é produto, amado, de investigação humana, mas da revelação divina de Deus. Nós não conhecemos pela sabedoria humana, antes conhecemos porque Ele se revelou a nós. Deus se revelou através de quê? Romanos capítulo 1 diz da natureza, das coisas criadas. As pessoas olham para o sol, para a lua, para as estrelas, é indesculpável essas pessoas que não acreditam em Deus. Quem criou tudo isto? Deus se revelou ao homem através da natureza, da consciência, da Escritura e de Jesus Cristo. Essa é a forma que Deus se revela ao homem. Qual foi o propósito de Deus? De abrir as cortinas e nos mostrar a verdadeira sabedoria que é Jesus Cristo. Verso 7 diz: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Nossa glória, amados. Você prestou atenção no texto que foi lido aqui? Qual foi o propósito de Deus abrir as cortinas e mostrar a verdadeira sabedoria que é Jesus Cristo através do Evangelho? Deus pré-ordenou essas coisas para a nossa glória. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Que a sabedoria de Deus, o objetivo não é apenas a própria glória de Deus, mas também a glória dos salvos, a glória da igreja.
O Evangelho, amados, não é só para a glória de Deus, mas também é para a glória da igreja. A sabedoria de Deus inclui o crente, na medida em que ele, o Senhor, objetiva a glorificação do crente, que é a sua entrada no céu. Então é para a nossa glória também, amados. Quando nós somos glorificados, quando nós fomos para o céu, João 17, 22, 24, o Senhor Jesus disse: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, e neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na verdade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pois a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O Evangelho, amados, ele glorifica o nome do Senhor, e ele também vai ser para a glória do salvo, porque os salvos vão para o céu. Um dia nós vamos estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 8: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Amados, quem Paulo está falando aqui? Sobre os poderosos desse século que não conheceu. Quem Paulo estava se referindo aqui? Amados, a palavra grega aqui, porque no Novo Testamento foi escrito no grego, no original, quando fala sobre o poderoso desse século, se refere às autoridades romanas e judias que crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, amados, que eles não conheceram, porque se eles tivessem conhecido Jesus Cristo, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Aqueles homens poderosos, autoridades romanas, judeus, crucificaram a Cristo porque eles não conheciam a Cristo. O homem, amados, não regenerado, o Espírito Santo não regenerando ele não conhece a sabedoria de Deus. Os intelectuais desse mundo estão cegos espiritualmente. Eles não têm discernimento espiritual, nem entendimento espiritual para a sabedoria de Deus. E o homem foi salvo através da cruz de Cristo. Mas como está escrito, verso 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Aqui Paulo está citando Isaías 64, verso 4, quando Paulo está usando esse versículo 9 aqui. Isaías 64, verso 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então Paulo, no verso 9 aqui, ele está citando Isaías 64, verso 4, que é uma profecia segundo a qual Deus havia entesourado verdades maravilhosas que não podiam ser descobertos pelos sentidos naturais, mas que no divino tempo seria revelado àqueles que o amam. Muitas vezes as pessoas pegam esse versículo 9 aqui e pensam que, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Às vezes as pessoas pegam esse versículo, meu irmão, não entendem e acham que Paulo está se referindo ao céu. Que Paulo está dizendo aqui que é sobre o céu, mas aqui não é sobre o céu, aqui é sobre a verdade do Evangelho. Porque, amados, olhos, ouvidos ou mente são meios do qual aprendemos coisas terrenas. O que Paulo está se referindo é sobre a verdade do Evangelho, e não se pode ser revelada por meio de pesquisa, de ciência, de investigação, de filosofia.
porque sozinha a mente humana não poderia ter desvendado o maravilhoso mistério que se faz conhecido no início da era do Evangelho, que é o processo da revelação, que Deus se revela através da sua palavra, do seu Evangelho, da inspiração, onde Deus inspirou apóstolos e profetas, não só para falar a palavra inspirada por Ele, como para escrever o que você tem aí na Bíblia, 66 livros, todos inspirados por Deus através de apóstolos e profetas das Escrituras. Iluminação, que relata como o Espírito Santo deu a conhecer essas maravilhosas verdades aos apóstolos, que por sua vez as transmitiram a nós pela inspiração do Espírito Santo, para que nós pudéssemos compreender essas palavras. Por isso, quando a gente lê o Evangelho, lê a palavra de Deus, a gente estuda, o crente entende. Uma pessoa, ainda que não é crente, como nós vamos ver aqui, ela não compreende. Você fica como se estivesse falando para o ar. A pessoa não consegue compreender, porque ela não vai conseguir compreender pelo raciocínio dela. E não vai ser por capacidade de oratória, de sabedoria, de quem sabe falar melhor, que essas pessoas vão entender. Não é dessa forma, amados. As verdades de Deus no Evangelho não podem ser descobertas por olhos e ouvidos, nem pela mente racional. Porque se o homem pudesse alcançar a salvação pela percepção física dos olhos e do ouvido e sentir, todas as pessoas abraçariam o Evangelho. Mas Paulo diz que o homem não consegue alcançar o dom da graça de Deus, o céu, a salvação, as bem-aventuranças eternas, por aquilo que eles ouvem ou sentem, porque o homem não pode alcançar a graça de Deus pelos seus sentidos. O Evangelho, a cruz de Cristo, é uma revelação espiritual, é algo espiritual. O terceiro fundamento dessa mensagem do Evangelho é que é revelado pelo Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. Se o Espírito Santo, amados, não abrir a mente das pessoas para que elas compreendam as palavras que nós pregamos, elas não vão compreender. Continuarão cegas e mortas em seus delitos e pecados. A gente vai evangelizar, a gente vai pregar, e a resposta sempre vai: eu não entendi nada, eu não compreendo. Pode ser a pessoa mais inteligente, mais estudada do mundo, ela só vai entender o Evangelho só será revelado a essa pessoa através do Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus. Eu estou terminando, amados. É uma pregação longa, que é um capítulo todo. No verso 10 ao 16, o apóstolo Paulo diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humanas, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, amados. O que é que acontece, amados? O apóstolo Paulo diz no verso 12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo,
e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Meus irmãos, se a pessoa não receber o Espírito de Deus, como ela vai conhecer as coisas de Deus? Como ela vai entender o Evangelho? Como ela vai entender as Escrituras? Se primeiro o Espírito Santo não regenerar essa pessoa e habitar nessa pessoa. Então é isso, amados. O pronome aqui, nós, no versículo 2, se refere aos escritores do Novo Testamento, aos apóstolos e outros escritores da palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele fala aqui no verso, no verso 12, né? Diz: contudo, aqui, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus. Nós, quem Paulo está se referindo aqui? Logicamente, todos os cristãos, todos aqueles que aceitam Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em cada um de nós. Mas aqui, amados, o pronome nós, no versículo 12, se refere aos escritores do Novo Testamento, aos apóstolos e outros escritores da palavra de Deus, que não só pregaram e ensinaram, como escreveram toda a Bíblia Sagrada. Deus, através do seu Santo Espírito, deu a esses homens a inspiração pelo Espírito Santo, para que eles pudessem revelar a vontade de Deus, o Evangelho de Deus, através das Escrituras. Uma vez que os apóstolos e profetas das Escrituras haviam recebido o Espírito Santo, eles podem comunicar as verdades profundas de Deus por meio da inspiração. Porque 1 Pedro 1, 20, 21 diz: sabemos primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Que homem santo de Deus foi esse? Apóstolos e profetas das Escrituras. Porque ele fala aqui: nenhuma profecia da Escritura, profecia aqui, amados, da Escritura, toda ela foi inspirada por Deus, homens santos de Deus que escreveram a Bíblia Sagrada. Se não fosse o Espírito Santo, os apóstolos, os profetas da Escritura não poderiam ter recebido as verdades divinas, da quais o apóstolo Paulo está tratando aqui, nessa palavra de Deus aqui. Os apóstolos de Cristo e outros escritos da palavra de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e eles transmitiram essa verdade para cada um de nós. E como é que nós vamos receber essa verdade aqui? Como nós vamos crer que a Bíblia, o Evangelho é a palavra de Deus? Só tem um jeito, minha amada igreja: através, amados, de leitura da palavra de Deus, é através do Espírito Santo de Deus. Porque vai ser o Espírito Santo que vai colocar nos nossos corações que esta palavra é a palavra de Deus. Ele que vai iluminar nossa mente, Ele que vai nos descortinar essa verdade, nós vamos crer. Não por sabedoria nossa. Jesus Cristo prometeu que o seu Espírito nos ensinaria e nos conduziria à verdade. Está lá em João 14, verso 26, né? Ele fala sobre isso. O Espírito Santo ensinou a Paulo e os apóstolos sobre a palavra de Deus inspirado ele para escrever, e hoje nós temos essa revelação, amados, que é a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então o crente, amados, no momento da sua conversão, quando ele crê em Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele se torna templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. A morada do Espírito Santo é para todo aquele que crê.
no Evangelho, crê em Cristo. Está lá em 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Então, amados, a Bíblia mostra também que o crente ele é selado com o Espírito Santo. Está lá em Efésios 1, versos 13 e 14. Diz também que o crente foi batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, verso 13. Então, verso 13 disso também falamos, não de palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O que é que Paulo está querendo dizer aqui, amados? Paulo diz que ninguém, amados, nenhuma palavra de Deus, nenhuma revelação de Deus foi dada através do intelecto humano. O homem, na sua sabedoria, não pode compreender. Ele não vai aceitar essa palavra de Deus. Mas essa palavra vai ser o Espírito Santo que vai revelar no Salmo. Porque o Espírito Santo é quem ensina os salmos. De maneira que o Espírito, qual a maneira que o Espírito Santo nos ensina? Paulo diz que ele nos ensina conferindo as coisas espirituais com espirituais. Não, irmão, não é por causa disso não. Verso 13. O que seriam essas coisas espirituais com espirituais? A própria palavra de Deus. Então, se você quer conhecer a sabedoria de Deus, você vai precisar estudar a palavra de Deus. Paulo está querendo dizer aqui que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Você confere as coisas espirituais com coisas espirituais. Você lê um texto e interpreta à luz de outro texto da Escritura. E você tem de comparar a palavra de Deus com a palavra de Deus. Por isso Paulo fala no verso 13 aqui sobre verso 13. Diz também falamos não em palavras ensinadas de sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. A palavra de Deus ela é espiritual. No verso 14, eu já estou terminando a base, diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é o homem natural que a Bíblia está falando aqui? O homem aqui é homem e mulher, é a raça humana. O homem natural é o não salvo, é a pessoa não regenerada, é o homem que não se converteu a Cristo, É o homem sábio segundo o mundo. Ele não compreende as coisas de Deus, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Para eles isso são loucuras. É loucura. É loucura você pregar, se o Espírito Santo não agir na mente, no coração das pessoas, sobre Jesus Cristo crucificado, sobre um Deus que desceu do céu, se fez carne para morrer numa cruz para salvar. Você vai falar para um homem natural algo assim, nós temos que pregar assim, mas se o Espírito Santo não convencer ele do pecado, da justiça e do juízo, meus irmãos, essas palavras são loucuras para essas pessoas. Elas não podem entender com o intelecto delas, com a sabedoria delas, porque são palavras espirituais, amados. Elas só podem ser discernidas espiritualmente. Só o Espírito Santo, amados, pode convencer esse homem
do pecado, da justiça, do juízo, abrir a mente dele, desvendar o Evangelho para que ele possa entender. Por isso nós pregamos para tantas pessoas, até da nossa casa, até da nossa família, e essas pessoas não aceitam. É preciso o homem dar um novo nascimento, é preciso Deus dar um novo nascimento ao homem, regenerar, ressuscitar ele espiritualmente. O homem está morto, amados, morto, ouvido estampado para a verdade do Evangelho, cego, não enxerga nada. A gente prega. Se o Espírito de Deus não agir, ele vai continuar cego, mudo e surdo para as coisas de Deus, morta espiritual. Então o sábio, segundo este mundo, não entende as coisas de Deus, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O que o mundo aplaude, o reino de Deus rejeita. Aquilo que o reino de Deus exalta, o mundo não dá valor. O Evangelho é loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, né? A palavra julgar aqui não tem um sentido que muitas pessoas pensam, né, que o crente pode julgar as pessoas, mas ele não pode ser julgado pelas pessoas. Essa palavra aqui tem um sentido de discernir. Paulo aqui está ensinando que o crente, não está ensinando aqui que o crente não pode julgar, né, que o crente pode julgar todo mundo e não ser julgado por ninguém. O que ele está dizendo é que o homem espiritual, o homem convertido, o homem salvo, ele vai ter o discernimento de todas as coisas dos homens e as coisas de Deus. Nós vamos ter o discernimento das coisas dos homens e as coisas de Deus, as coisas dessa vida e as coisas da eternidade. Verso 16: nós, porém, temos a mente de Cristo. Mais uma citação de Isaías 40, verso 13. Os cristãos podem, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, conhecer os pensamentos de seu Senhor. Porque nós temos a mente de Cristo? Porque nós conhecemos a mente de Cristo através da palavra de Deus. Os pensamentos de Cristo, de Deus, estão no Evangelho. Nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos pregando aquilo que está na mente de Deus e na mente de Cristo. É nesse sentido, amados, que nós temos a mente de Cristo. Então, amados igreja, é uma pregação longa, mas eu vou concluir desse jeito. Quem gosta de palavra vai gostar, quem não gostar não vai. Mas todo domingo, amados, nós vamos pregar um capítulo da Bíblia. Espero que Deus desperte os irmãos e as irmãs, desperte para aprender a palavra de Deus, porque nós vamos pregar, amados. Amém? Então, nós também temos a mente de Cristo, no sentido que temos a palavra de Deus, o Evangelho, e através da palavra de Deus, o Evangelho, nós conhecemos os pensamentos de Deus. Por isso Paulo diz, olha, só o homem conhece, só o Espírito do homem conhece a mente do homem. O Espírito de Deus conhece a mente de Deus. Então o Espírito Santo nos deu esse conhecimento. Através da palavra de Deus nós temos a mente de Cristo. Através do Evangelho, através da palavra de Deus, temos os pensamentos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, esses são os fundamentos da mensagem do Evangelho. O Evangelho está centralizado na morte de Cristo, está fundamentado, né? Foi fundamentado, concebido na eternidade e faz parte do plano eterno de Deus. O Evangelho é revelado pelo Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus. Você quer conhecer a mente de Deus? Você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir o Evangelho. Você quer ter a mente de Cristo? Você precisa se alimentar com essa palavra. Você só vai ter a mente de Cristo você se alimentando com a palavra de Deus. Que palavra é essa? Essa aqui, ó, as Escrituras. O crente, meu irmão, precisa estudar as Escrituras.
O crente precisa ouvir as Escrituras, o crente precisa pregar as Escrituras. Que Deus possa, amados, nos despertar, que Deus possa despertar em nosso coração uma vontade, um desejo, meu irmão, de se alimentar com a palavra de Deus, de crescer na graça, no conhecimento, de ser fiel à pregação do Evangelho. As pessoas estão se perdendo aí, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Mas pastor, como o pastor falou aqui, se o Espírito Santo não revelar essa palavra, como elas vão entender? A Bíblia manda a gente pregar, o resto é com Deus. Quem vai convencer o homem, a mulher do pecado, da justiça, do juízo é Deus. Mas nós pregamos a palavra de Deus, e que o Espírito Santo possa estar despertando isso no nosso coração. Estamos vivendo um tempo difícil, amado. Estamos vivendo um tempo no qual as pessoas não estão suportando a palavra de Deus. As pessoas suportam tudo. Dê um celular na mão de qualquer um, que essas pessoas passam 3, 4 horas vendo o celular. Agora, peça para essas pessoas ler a Bíblia 1 hora, para ver se elas fazem isso. Peça para elas sentar, que as irmãs sentaram aí para ouvir uma palavra de 1 hora e pouco, para ver o que muito crente vai dizer. Palavra chata, palavra cansativa, dá sono, dá canseira. Porque, amados, muitas pessoas estão mortas, amados. Precisa do Espírito Santo abrir a mente dessas pessoas. E só Ele pode fazer isso. Mas que Deus possa abençoar cada um de nós, amém? Minha esposa, se Deus quiser, segunda-feira está vindo.